Olá, é com uma grande alegria que estamos aqui a convite da Abayomi Academy para falarmos algo muito importante para todos nós, que é a importância do nosso ambiente. Então faremos aqui a nossa mesa redonda, trazendo para vocês as técnicas mais importantes, fáceis de aplicar e que vocês devem conhecer para poder melhorar, equilibrar e até corrigir, curar os seus ambientes por aí, para trazer mais saúde, para trazer mais abundância financeira, para trazer mais amor nos relacionamentos. O ambiente é fundamental e nós vamos dissertar sobre isso. Estamos então com a presença da Selma Mosquera, que é uma especialista em Feng Shui, Denise Petrelli, que também é especialista em Feng Shui, e ela vai trazer para a gente também um conhecimento muito importante que está dentro da nossa casa convivendo conosco, que são os arquétipos. E temos também a presença da Cláudia Paoli, também especialista em Feng Shui, e vai trazer para a gente o conhecimento da mandala, que é um remédio vibracional. É realmente uma emanação de uma frequência de cura e potencialização para dentro da nossa casa. Então, vocês estão prontos para mergulhar nesse assunto dos nossos ambientes? Então, vamos lá. Vou começar explicando para vocês que o nosso ambiente, ele é um influenciador muito profundo em todos os nossos resultados. Talvez não seja algo tão óbvio para muitas pessoas, né? Ah, meu relacionamento está indo mal e eu tenho causa disso no meu ambiente. Talvez não seja muito óbvio, né? Talvez a saúde seja mais óbvio. Tem ambientes doentes que adoecem pessoas. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente corrige a causa, a gente faz o equilíbrio daquela energia que estava sendo emanada para as pessoas, nós cessamos a causa e a partir daí começa a surgir o equilíbrio através de ativações positivas, porque dentro da nossa casa existem energias que são salutares, que são motivacionais, que são equilibradoras e as energias densas, negativas, que a gente chama na verdade de deletérias, insalubres, que geram tantos conflitos. A partir do momento que você equilibra e elimina a causa dos conflitos, você tem a oportunidade de trazer o positivo, você tem a oportunidade de trazer o quê? As frequências positivas. E olha, o ser humano, eu sempre falo, ele é uma verdadeira esponja. Então, o que significa isso? Que quando ele entra em um ambiente, se o ambiente está com energias densas, energias de briga, discussões, reclamações, imagens feias, pouca iluminação, uma série de coisas que fazem com que a frequência energética do ambiente fique baixa, fique densa, ele absorve como esponja que é, e acaba trazendo para ele. O seu bem-estar fica afetado, né? Tem gente que sai de algum ambiente que entrou muito pior do que quando estava antes de entrar naquele ambiente. Isso já aconteceu com você? Para um pouquinho aí, pensa. Se você já entrou em algum ambiente que você percebeu que a qualidade da energia estava péssima, ou você não sabia nem explicar o que é que estava péssimo, mas você não via a hora de sair desse ambiente. Por quê? Estava te dando dor de cabeça, estava te dando dor nas costas e uma impaciência. Enfim, quando você sai de lá, você se sente livre. Fala, nossa, até que enfim eu saí dali. E do contrário é verdadeiro. Ambientes maravilhosos, equilibrados, iluminados, com imagens agradáveis que nos traz alegria, nos conecta com frequências positivas. Esses ambientes, quando a gente entra, nossa, mesmo que estivéssemos mal, né, no nosso bem-estar, ao entrarmos neste ambiente, uau, a saúde parece que acontece, o bem-estar acontece, a motivação, né, e o equilíbrio acontecem para nós. E é uma alegria poder ficar mais em um ambiente assim. Este vídeo, esta mesa redonda, é um convite para você tornar a sua casa assim. Tornar os seus ambientes, tá? Porque quando a gente fala casa, não é ambiente, não é só casa, é local de trabalho também. Ou seja, os ambientes que você mais fica. Então, a gente está falando aqui de
terapia vibracional do ambiente. É uma técnica, né? A gente deve sim nos tratar, preocuparmos com a nossa saúde, com o nosso corpo, porém, sim, precisamos nos atentar com o nosso ambiente. A casa é como se fosse o nosso segundo corpo, né? É aquilo que nos protege do mundo externo. É o local onde entramos para nos para que a gente possa descansar e nos preparar para um novo dia, né? Então, a importância do ambiente na nossa vida. A partir desse momento que a gente começa, então, a cuidar também do ambiente, com a terapia vibracional do ambiente, precisamos de técnica, né? Então, porque a técnica nos acelera os processos, nos traz conhecimentos que já foram vastamente testados e comprovados. Então, as técnicas, por isso que eu estou aqui com as minhas amadas, queridas alunas, parceiras também de trabalho, que estão levando este equilíbrio para o mundo, estão levando adiante este conhecimento, e elas vão falar um pouquinho, cada uma de uma das técnicas que fazem parte dessa terapia vibracional do ambiente. Cada uma no seu quesito, porque são vários padrões. Nós, como seres humanos, dentro da nossa casa, dentro dos ambientes que mais ficamos, nós convivemos com vários padrões energéticos. E aí a importância de conhecê-los, né? Saber identificá-los, o que é melhor, o que é salutar e o que não é bom para nós e o que pode gerar até doença, né? Até falta do bem-estar, falta da saúde, falta de dinheiro, falta de relacionamento amoroso com família e outros níveis de relacionamento. Então, eu vou começar falando aqui com as minhas amadas especialistas aqui, são minhas parceiras, que me ajudam a fazer um mundo cada vez melhor, porque nós aqui verdadeiramente acreditamos que um mundo melhor se faz com pessoas mais saudáveis, pessoas mais prósperas, pessoas mais harmonizadas, repletas de saúde e de bem-estar. É assim que a gente vai fazer um mundo melhor. Então, por isso que a gente se estamos muito alinhados e verdadeiramente felizes em participar deste evento incrível sobre saúde e bem-estar. Vou chamar aqui a nossa querida Cláudia Paoli, tudo bom, querida? Cláudia Paoli, que é uma especialista em Feng Shui, e ela é uma especialista também em mandalas. E às vezes as pessoas olham para uma mandala, acham tão linda, mas nem imaginam o quanto de benefício que podemos ter através de uma mandala, não é mesmo, Cláudia? Bom dia, querida. Bom dia, professor. Exatamente. A mandala é um portal energético que traz para o ambiente o que há de melhor em termos de energia mesmo, tá? Com o Feng Shui, eu aprendi a fazer as mandalas de acordo com a energia de cada ambiente. Então, ela serve tanto para ativar, em alguns casos até para curar os ambientes. Por exemplo, vou dar como exemplo que eu tenho aqui atrás de mim. Eu fico bem no meio de amigos e trabalho. Então, essa mandala aqui, ela é feita de metal, com as cores metalizadas, com o preto no fundo, para trazer todas as formas, cores e cristais, que eu também uso cristais, para ativar essa área. A do outro lado aqui é para ativar a área do trabalho. No Feng Shui, uma das coisas que demonstram o trabalho, de, os elementos, o elemento que rege a área do trabalho é a água. E eu não posso fazer uma mandala de água. Então, a cor azul representa a água, e no Feng Shui, o espelho representa a água. Então, vocês podem ver que tem bastante espelho aqui. Mas por que que o espelho representa a água? Porque lá atrás, nos começos do Feng Shui, como é que você fazia para refletir sua imagem? Era provavelmente num lago. Então você olhava, via sua imagem refletida. Então é por isso que o espelho fica como elemento representante da água para efeito de Feng Shui. Eu faço mandalas de forma intuitiva, converso com as pessoas,
Porque às vezes a pessoa fala, eu estou com um problema de dinheiro. Então vamos ver como é que está a sua área da prosperidade? Vamos. Primeiro, está uma bagunça. A energia não se dá bem com bagunça. Vocês mesmos podem ver, quando vocês fazem uma limpeza no guarda-roupa, a hora que acaba, aquela sensação boa de, olha só que legal. A gente também, quando entra num ambiente limpo, organizado, iluminado, se sente bem. E a mandala vem para poder pegar toda essa energia e transformar para aquilo que a pessoa precisa. Mas voltando no exemplo que eu acabei de dar da prosperidade, a pessoa imaginando que a prosperidade, a área da prosperidade da pessoa esteja em ordem, bonitinha, com as cores certas, com as formas certas, mas ainda assim o dinheiro não está rendendo como deveria. Minha pergunta é: de onde vem o seu dinheiro? Vem do meu trabalho. Como você está em relação ao seu trabalho? Infeliz. Eu odeio o que eu faço. É complicado para mim levantar todo dia de manhã. Então, antes de chegar uma mandala da prosperidade, vamos conversar sobre o seu trabalho, vamos ajeitar a sua área do trabalho. O Feng Shui chama cada uma das áreas de guás. Então, se eu falar guá, é área, tá? Porque às vezes se escapa. Eu também tive a oportunidade de fazer cursos de litoterapia e passei a usar nas mandalas a força energética dos cristais. O reino mineral foi o primeiro reino que foi formado nesse mundo que a gente vive. E a energia do cristal, ela é fantástica, é maravilhosa, tá? Quer um exemplo assim, bem dia a dia? Nós só podemos usar nosso celular porque existem quartzos de cristal, senão nós não teríamos celulares. Então demorou-se milhões e milhões de anos para descobrir mais uma qualidade dos cristais. E cada cristal também tem o seu nível de energia, a sua vibração energética, que aí colabora com cada um dos guás. Por exemplo, voltando na prosperidade, que eu acabei tomando como exemplo. Você, quando usa uma ametista, a ametista é uma pedra maravilhosa, linda, roxa, e ela representa o guá da prosperidade. A prosperidade é regida pelo, pelo elemento, opa, pelo elemento madeira. E no Feng Shui, a madeira é representada pela cor verde. Então, eu também tenho uma pedra fantástica que eu uso, que são as esmeraldas. As esmeraldas são pedras, eu falo pedra porque todo cristal é uma pedra, nem toda pedra é um cristal, tá? Então, a esmeralda também pode ser usada no guá da prosperidade, mais o citrino amarelo e mais uma série de cristais. O que acontece? A hora que eu faço a mandala com a forma correta dela, com o elemento correto, com a cor correta, com o cristal correto, além de um portal energético, ele acaba sendo um portal de ativação daquele determinado guá, e melhorando a vida da pessoa. Eu já tive diversos depoimentos com relação às mandalas que eu fiz, que vão desde os chamados filhos do Feng Shui das mandalas, que eu também já fiz mandala para fertilidade, já tive diversos casos de pessoas que tinham depressão. Existia um detalhe muito importante com relação à depressão. A depressão precisa da cor vermelha para que você tenha este movimento advindo da cor vermelha. Mas ela tem que ser usada com cuidado, porque o vermelho demais também causa insônia. Então, não é só chegar e pintar uma parede de vermelho, você vai curar da depressão. Não, tem que ser usado de forma correta. E o cristal também de forma correta. O que acontece? As mandalas também sempre existem pessoas que usam para fazer meditação. Ser usada para meditação? Pode.
Mandalas que eu faço para a área de conhecimento, espiritualidade, são extremamente utilizadas para meditação. Para a área da família. A área da família é uma área muito importante na nossa vida. Porque se nós não soubermos de onde nós viemos, nós também não vamos saber para onde nós vamos. Isso sem contar que tem a parte da saúde, das doenças hereditárias, tudo isso passando pela família. Então, uma mandala para a área da família vai fazer essa vibração de você agradecer aos seus antepassados, aos seus antecessores e saber para onde você está indo. As áreas de relacionamento. Nossa, meu relacionamento está ruim. Por que será que seu relacionamento está ruim? Vamos tentar descobrir a causa e vamos colocar mandalas. Normalmente no relacionamento, mandalas pares são as melhores. Tá? Todos os pares são melhores na área de relacionamento. E qual é a cor que eu devo usar? Cor do amor incondicional, que é o rosa. Mas no relacionamento também existe a situação de pezinhos no chão. Nós nos casamos pensando também em termos filhos. Então, nós também precisamos de vermelho para que tenha esse movimento. Então, cada uma das áreas tem o seu elemento regente, tem as suas cores regentes, os seus cristais regentes, e eu consigo juntar tudo isso com as formas também, que fazem com que a mandala seja um elemento de cura, de ativação, de meditação, e que leva realmente muita coisa, muita energia boa para os lares. Legal. E Cláudia, Cláudia, mas aí, conta pra gente aqui uma curiosidade. Você que faz dezenas e dezenas de mandalas, fala uma coisa pra mim. Qual que é a área da vida que você tem mais solicitação? Seria o relacionamento? Seria a saúde? Seria a finança? Qual seria a área que uma mandaleira mais produz mandalas para atender a sua demanda? Qual que é? professor, infelizmente é a área da saúde. Saúde é o que mais A demanda. saúde é a saúde porque o ser humano está doente, o mundo está doente. Tá? Nós podemos. É complicado ligar a televisão, só tem notícias ruins: morte, guerra, doença. Então, nós estamos doentes. E como a energia, quando entra na nossa casa, primeiro vai para o centro, para depois expandir para os outros lugares, como normalmente a saúde está no centro da casa, então, o que eu mais faço são mandalas da saúde. E dependendo de onde a pessoa mora, eu consigo colocar sementes na mandala da saúde. Porque dentro de uma sementinha desse tamanhinho, tá aquela árvore imensa que te dá frutos e flores e sombra. Por que que eu estou dizendo que há situações que eu não posso usar sementes? Pela experiência, pessoas que moram muito próximas ao mar, tem a maresia, mesmo com o tratamento que eu faço nas mandalas, existem alguns problemas com relação às sementes. Aí o que eu faço? Compenso com os cristais. Então, os cristais fazem esse tipo de compensação. Tanto que você pode olhar no meu Instagram, eu tenho mandalas de saúde com e sem sementes. Normalmente é pelo local onde a pessoa mora. Que legal. Você vê, né? E você, Cláudia, como profissional, você já tem muitos depoimentos, você já, inclusive, me mostrou até vídeos de pessoas que realmente entraram, assim, avançaram no seu processo de cura de patologias sérias através do uso da mandala. Foi assim, ó. Ficaram anos com problema nada de sarar, nada de encontrar o melhor tratamento. Colocou a tua mandala na área da saúde, fazendo essa ativação para a saúde através de formas, através de cores, cristais, e o melhor tratamento aparece, o melhor médico aparece, simplesmente a pessoa entra em uma frequência de estar pronta para a cura. Não é isso, Cláudio? Parabéns, tá? Exatamente. Às vezes as pessoas me perguntam, a mandala faz a cura? A mandala ajuda a energia da sua casa a encontrar a cura. Tanto que eu sempre falo, não é porque você está com uma mandala que você vai deixar de ir ao médico. Hum, Não é porque você está fazendo um tratamento holístico com cristais que você vai deixar de fazer seu tratamento médico, tá? Então, na verdade, é aquilo que o professor falou, encontrar o melhor profissional médico, o melhor local, o melhor caminho, descobrir
por exemplo, que os nossos problemas de saúde estão dentro da gente, que a gente traz de situações passadas. Então, tudo isso a mandala ajuda a trazer à tona. Trazendo à tona a chance de você achar o melhor é de. Eu não vou dizer 100% porque eu sou mais humilde, mas é de 99,9%. Legal, que legal. Então, gratidão, viu, Cláudia? Perfeito e parabéns, tá? Pelo seu Nada próprio. lindo trabalho, como a Cláudia falou. Muito bem lembrado, terapias holísticas, gente, elas tratam na causa, ela trata o ser humano como um todo, um sistema completo, por isso traz cura, mas ela sempre será algo complementar e jamais poderá substituir nenhum tipo de tratamento médico. E com, mesmo tendo tantos, né, já tanto reconhecimento, né, como uma profissional igual a Cláudia. Parabéns. E a mandala, então, ela emana esta frequência para o teu ambiente. E você estando lá, vai receber essa frequência. Você querendo ou não, acreditando ou não, entendendo como funciona ou não, toda a energia do teu ambiente vai fazer diferença na tua vida. E quando a gente fala em ambiente, existem muitos aspectos, existem muitos objetos que nós usamos, as pessoas trabalham com decoração, claro, quem não quer uma casa linda. Mas a decoração não apenas deve ser linda, mas também deve ser funcional, deve gerar motivação, deve gerar harmonia entre as pessoas, deve gerar motivação, quando eu digo, é para que você seja uma pessoa próspera, saudável e repleta de amor. E uma técnica incrível que traz isso para gente são os arquétipos, não é? E aqui eu tô com uma querida, né, muita honra de ter vocês como alunas, viu, meninas? E eu tô aqui com a especialista em Feng Shui e também em arquétipos, que é a Denise Petrelli. Ela vai explicar para nós melhor a profundidade e a importância dos arquétipos na nossa vida, não é mesmo, Denise? Oi, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Então, é exatamente isso. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre os arquétipos. E, primeiramente, né, para quem não sabe, eu tenho que explicar o que são arquétipos. Então, eu vou fazer um resumo aqui para que as pessoas entendam e absorvam esse conhecimento tão poderoso e tão importante nas nossas vidas e tão atrelado ao Feng Shui. Feng Shui e arquétipos, eles são, assim, um irmão gêmeo do outro, eles são muito atrelados, porque uma coisa depende da outra. Então, arquétipos são imagens afetivas que estão gravadas no nosso subconsciente e atuam no nosso inconsciente coletivo. O que é isso? O inconsciente coletivo, todos nós temos todos os arquétipos deste planeta aqui no nosso subconsciente, no nosso inconsciente coletivo. Então, o que são arquétipos? Arquétipos são imagens, símbolos, arquétipos são adornos de decoração, objetos, arquétipos são cores, cores são arquétipos, músicas são arquétipos, comportamentos, gestos, quase tudo é arquétipo. E uma informação bem importante para vocês guardarem aí, arquétipo é igual a energia mais informação. Então, arquétipo é energia positiva ou negativa e informação positiva ou negativa. Então, quando você coloca um objeto aí na sua casa, você está levando uma energia de informação para dentro do seu ambiente e também na sua empresa, no seu negócio. E aquele objeto, aquilo vai te influenciar e não só a você, mas a todos aqueles que estão ao seu redor. Então, eles vão influenciar positivamente ou negativamente. E os arquétipos, quando você vê um arquétipo, ouve ou percebe um arquétipo no ambiente, eles estão produzindo nos seus neurotransmissores os hormônios, tá? E isso, quando você visualiza um arquétipo, vamos supor aí um quadro. Você visualiza um quadro, e aí esse quadro ele vai te trazer uma
energia, uma emoção, que vai se gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu me deparo com um quadro lindo de uma paisagem. Então, tem montanha, tem céu azul, tem sol, tem nuvem, tem lago, tem verde, tem flor, tem planta, tem árvore. Aquele quadro está lotado de arquétipos positivos e fortes. Então, quando você vê aquela imagem, a sua mente subconsciente, ela lê aquele campo ali de vibração. Então, você vai sentir alguma coisa ali. Às vezes é imperceptível, mas você sempre sente. Então, você vai sentir um bem-estar, ou uma alegria, ou você vai achar o quadro bonito. E aí, o que que acontece? Os neurônios estão produzindo a serotonina, a endorfina, a dopamina, que são os hormônios do bem-estar, do alívio da depressão, do alívio do estresse. Então, tudo que você vê entra no seu campo, entra no seu inconsciente e te leva uma informação. E cada símbolo, cada imagem, cada estatueta que tem na sua casa, cada planta, cada cristal, eles emitem uma onda de informação. E o interessante é que a neurociência, ela já provou que o ambiente controla a nossa vida em mais de 90%. Então, o que que esse ambiente está trazendo para você? Eu acho que todos nós, sem exceção, temos ou já tivemos algum arquétipo negativo em casa. Isso é comum, porque as pessoas não têm esse senso crítico, elas não entendem. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de arquétipo negativo, para vocês terem uma ideia. Um exemplo meu, da minha vida, o que aconteceu comigo, e um exemplo de cliente de Feng Shui. Há muitos anos atrás, quando eu não entendia de arquétipo e nem de Feng Shui, eu comprei numa feira um vaso com um ramalhete de flores secas. Flores secas. Era lindo. As florzinhas eram meio que roxas púrpura, né? Que é uma cor, é um arquétipo maravilhoso. Porém, eu cheguei com esse vaso na minha casa, coloquei ele num determinado lugar. Mas, por incrível que pareça, e no inconsciente, inconscientemente, eu sempre estava mudando esse vaso de lugar. Eu nunca estava satisfeita onde esse vaso estava. E quando eu olhava para o vaso, eu achava ele bonito, realmente ele era bonito. Mas eu sentia alguma coisa estranha, tipo uma apatia, uma tristeza, mas isso passou batido, eu não entendia. Quando eu fui entender sobre Feng Shui e arquétipos, eu vi que flores são arquétipos poderosíssimos. Eles trazem energia vital para dentro da nossa casa. O Feng Shui trabalha muito com a energia Qi ou Qi, que é a energia vital. Porém, como arquétipo, né, as flores lá são lindas, porém elas estavam secas. Então, o que que aquilo estava trazendo para dentro do meu ambiente? Energia de falta, de escassez, porque a planta morreu, gente, ela perdeu o propósito de vida dela. Então, ela está trazendo para o ambiente uma escassez, uma falta. E eu, sabendo disso, é óbvio que eu joguei tudo fora, peguei o vaso, ressignifiquei esse vaso e fiz um outro arranjo de plantas, né, de flores, e tirei aquelas flores secas do meu ambiente, né? E isso não estava influenciando só a mim, estava influenciando a todos da minha família. Um outro exemplo, e bem legal, que eu gosto de contar, é uma cliente que, em um determinado ambiente da casa dela, ela tinha uma mesa de centro, e nessa mesa tinha um monte de formiguinha. Então, tinha umas formigas, grandes, médias, pequenas, mas eram muitas, não eram poucas, não. E essas formigas, eu cheguei para ele e falei: olha, as formigas, elas não são arquétipos muito auspiciosos. Elas estão na lista dos arquétipos fracos e negativos. Ela perguntou por quê. Aí eu falei: olha, percebe aí no seu ambiente, será que na sua casa
Existe individualidade? Às vezes não. Por quê? Porque a formiga ela traz essa onda de informação, de não ter individualidade. Então, eu pensei e falei com a cliente, talvez na sua casa todos são codependentes um do outro. Todos, eles precisam de opiniões, eles não fazem nada sozinho, eles não saem sozinhos na rua, eles sempre estão agarrados um com os outros, sempre precisando de apoio, sempre tomando opinião das outras. Não que isso seja ruim, mas aí é demais, é o excesso. E tinha um excesso de formigas. E outra coisa que depois ela me falou que acontecia, a falta do reconhecimento. Por quê? A formiga ela trabalha demais e ela não é reconhecida. Num formigueiro, todas as formigas são iguais. Então, ela não tem reconhecimento. E aí, trabalha, trabalha, trabalha e não tem reconhecimento. Então, Ô, Denise, me parece que o seu som ficou mutado. Vamos ver. Agora sim, querida. Bora lá. você, você se esforça, você tem, você faz hora extra, você se quer se destacar, mas aí é o colega do lado que ganha a promoção. Você não recebe a promoção. Então, e se essas formiguinhas aí estiverem na área do sucesso aí na sua casa? Aí ficou pior, porque potencializou negativamente, né? Porque na área do sucesso é a área do seu reconhecimento, e aí as formigas estão lá. Então, isso é muito importante. E aí existem os arquétipos positivos e fortes e os negativos e fracos. Os positivos e fortes, eles vão te alavancar e os negativos e fracos vão te derrubar na mesma proporção, tá? E vamos falar aqui sobre os arquétipos positivos e fortes. Então, o que que eles vão trazer para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus negócios, para a sua empresa? Eles vão trazer magnetismo pessoal, eles vão trazer alegria, eles vão trazer autoestima elevada, eles vão trazer felicidade, dinheiro, prosperidade, desenvolvimento, eles vão trazer melhores relacionamentos, uma saúde melhor para vocês, né? Isso tudo os arquétipos positivos vão fazer. E os arquétipos negativos e fracos? O que que ele vai trazer para o ambiente? Ele vai trazer doenças, depressão, melancolia, tristeza, apatia, preguiça, procrastinação, né? E várias outras coisas que nem é bom falar aqui. Que legal. Porque Nossa Senhora, nem fala, né, Denise? Se a gente for falar do negativo, existe né? Não, nem vamos falar para que é para a gente não conectar. Agora, Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa quer usar um arquétipo, porque ela gosta. Vou dar um exemplo aqui, qualquer de um dos piores, que eu sei que é um dos piores arquétipos, mas eu sei que tem gente que às vezes, gente, não, Denise, eu gosto, eu acho bonito, me traz boas recordações em ter, por exemplo, uma caveira, um crânio de uma caveira. E ela gosta. E você, com todo o seu conhecimento, o que que você explica para uma pessoa que, apesar dela gostar e trazer uma boa emoção, que você explicaria para ela abandonar, para ela trabalhar o desapego e não usar mais essa caveira? O que você explica? a caveira, ela é muito polêmica. Ela é um dos piores arquétipos que se tem notícia. O índice de endorfina de uma caveira é zero. Quando você vê uma caveira, você só sente coisas negativas. Por quê? As pessoas às vezes falam, mas caveira é igualdade, né? Só que o arquétipo, ele é o que é, ele vai funcionar 24 horas na sua vida, quer você queira, quer não, ele é inerente à sua vontade. E a caveira, ela traz autodestruição, ela traz depressão, ela é autodestrutiva. Tanto é que as embalagens aí de venenos tem o quê? A caveira com os ossinhos falando o quê? Morte, cuidado, veneno, você pode morrer se você ingerir. Os prédios, né? Aquela caixa De de luz, elétrica, né? elétrica. De luz, tem lá a caveira. Olha, se você mexer aqui,
você vai virar uma caveira, porque você vai ser eletrocutado. Então, a caveira, ela é uma energia muito fraca, muito ruim. Assim como o rato, né? Então, evitem de utilizar caveiras, né, no seu ambiente. Agora, uma coisa bem legal de arquétipo, que eu gosto muito de falar, e as pessoas ficam loucas quando eu falo isso, elas gostam, porque é muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, Denise, mas eu sei que o diamante, ele é um arquétipo de prosperidade, assim, fabuloso. Mas eu tenho que ter um diamante verdadeiro? A boa notícia, gente, é que não. Por quê? Porque os arquétipos, o cérebro, ele não entende o que é real, do que é fake, do que é artificial. Então, Incrível, né? se isso é muito legal, porque se o arquétipo, se você tem um diamante, igual eu, no meu caso, eu tenho um diamante aqui, ó. Ele é É. de vidro. Mas para o meu cérebro, os neurotransmissores, eles estão funcionando com as virtudes desse arquétipo, porque eles estão enxergando um arquétipo, ele não precisa ser verdadeiro, está funcionando. Assim como, olha, o dinheiro. Aqui é uma caixa com R$ 200, mas é muito dinheiro que tem aqui dentro. É um dinheiro decorativo, é um dinheiro fake. Porém, para o cérebro, Que legal, você ficou mutada de novo. Não sei por que está acontecendo isso, mas Denise, ela tem muito. parabéns, né? Então, isso Assim como o é positivo e negativo. A caveira, o esqueleto, não precisava ser de verdade para trazer tudo isso. Ele mesmo, mas é só uma caneca, é só. Evitem, desapeguem e tragam os positivos. Parabéns, Denise, e gratidão, querida. E olha, gente, quando a gente está falando tudo isso, você vê que as nossas queridas especialistas elas falam muito dos guás, né? Área do sucesso, área do trabalho. Por quê? Qual é a técnica que nos orienta ao ponto de a gente entender qual parte da casa, qual pedaço da casa que influencia cada área da vida? Quem vai explicar isso pra gente é a Selma Mosquera. Tudo bom, Selma? Através do Feng Shui, não é isso, Selma? Isso, professor Kevolone, gratidão pela presença, por estar aqui partilhando esse momento com vocês, com a Denise, com a Claudinha, gratidão também às pessoas que estão nos vendo, né? Realmente o Feng Shui é uma técnica maravilhosa e assim, é uma ferramenta muito potencializadora na terapia vibracional do ambiente, né? É uma arte milenar, tem aí mais de 5.000 anos, que vem sendo aprimorada ao longo desse tempo, como a Claudinha falou muito bem. Antes não tinha espelho, a gente ia no espelho d'água, né? E o que a Denise falou para a gente, que vem uma série de arquétipos, então as flores que estão naquele local, se são flores mortas, secas, desidratadas, flores naturais, tudo isso vem interferir. E o Feng Shui é uma prática, como a Claudinha também já falou, que ele se preocupa muito com o fluxo da energia naquele determinado ambiente, né? Que a energia positiva chamamos da energia Qi, eu costumo brincar de chamar o nosso mestre de mestre Qi, e a energia não tão, não gosto de falar negativa, que a gente aprende com ele que, não é, que são polaridades, mas uma energia nefasta seria a energia chá. Né? E esse fluxo ele é pensado também, e ele foi construído ao longo das experiências lá no Oriente, né? É uma arte que chegou depois para o Ocidente, com a modernização, digamos assim, do Feng Shui, que tem várias escolas, mas a escola que nós nos referenciamos é a escola do mestre Lin Yun, né, que vem do budismo tântrico tibetano, do chapéu preto, que ele pega todo esse aprendizado que houve ao longo desses 5.000 anos com o Feng Shui e por volta de 1960 ele adapta a crença e o estilo ocidental. Com isso a gente tem um salto quântico, digamos assim, porque todos agora no mundo, principalmente quem está na América, né, no lado, pode ter acesso às questões do Feng Shui. Ela é uma prática destinada justamente a isso, a gente cuidar da energia do espaço e, no início, ela considera a questão da natureza, se tem montanha perto, se não tem montanha perto, o que é que tem no entorno, se tem hospital, se tem funerária, se tem bar, né? Tudo isso a gente vai considerar para harmonizar esse espaço. Tem uma forte base no taoísmo, com a energia yang, né? Tem o que vocês já falaram aí,
como ferramenta principal de realização de análise desse ambiente o Baguá, que nós temos aí algumas confusões, porque é o mesmo termo. Nós temos o Baguá, gráfico Baguá, que é o que vai nos permitir olhar para uma construção e aplicar aquele gráfico. Eu costumo dizer que o gráfico Baguá é como se fosse um raio-x, né? O raio-x vai lá, tira uma foto dos nossos ossos. O gráfico Baguá vai lá e tira uma foto, raio-x, dos ossos da casa, que seriam as paredes, a estrutura. E a depender de como esteja a forma dessa estrutura, nós podemos ter facilidades do fluxo de energia ou dificuldades, que aí a gente vai ter que parar para analisar e tentar melhorar este fluxo de energia nesse espaço, né? Então, tudo isso a gente vê. Outra coisa que a gente vê no Baguá é que existe também, no Baguá, ele é feito por 8 trigramas. É um octógono, tem 8 trigramas e a saúde no meio, como a Claudinha já falou, né? Os trigramas, a gente fala de Ba, né? Guá, que são 8 lados ou 8 trigramas. Há quem diga que o trigrama tem o yang em cima, a linha reta, embaixo o yang, o yin, e no meio o ser humano, né? Isso a gente vai aprender a harmonizar esses espaços, olhando para cada um desses guás. Então, como é que se divide esse guá? Costumamos falar do primeiro guá, que é o guá da família, né, que está atrelado ao elemento madeira, a cor verde, como a Claudinha falou, que ela já prepara, inclusive, algumas mandalas, né, sobre isso. E ele retrata para nós a questão dos nossos laços familiares, tanto das pessoas que moram naquele espaço, quanto dos nossos antepassados, né, das nossas relações familiares também com as pessoas que moram um pouco distante de nós, que não são antepassados. Por exemplo, eu vivo em Portugal, então eu tenho aqui a minha relação com os meus familiares e tenho os meus familiares que moram em outro lugar que também estão representados nesse quadro, né? E a relação que eu tenho com os meus antepassados, os meus avós, todos esses valores e crenças herdadas, assim como saúde ou doenças hereditárias, estão atreladas ao guá da família. Em seguida, nós temos o guá da prosperidade, que a De Petrelli falou muito para a gente sobre os arquétipos nessa área, né, com a caixa do dinheiro. Então, o guá da prosperidade, ele também está associado ao elemento madeira, e ele reflete para nós as questões financeiras, a nossa prosperidade financeira, porque a gente pode prosperar de várias formas. Mas no caso do guarda da prosperidade, ele está refletindo especificamente a questão financeira. Depois, nós temos o guarda do sucesso. O guarda do sucesso, ele é representado pelo elemento fogo, pela cor vermelha, e aí ele traz para a gente a questão do reconhecimento, como você falou lá, né, da dificuldade da formiga ter o reconhecimento. É a forma como as pessoas nos veem e nos enxergam no mundo, como eles nos percebem, e é muito importante trabalhar. Esses guás, eles estão interligados. Depois do guá do sucesso, nós temos o guá do relacionamento. Eles vêm em cada sequência do octógono, né, que é feito o baguá. Então, no guá dos relacionamentos, o relacionamento está atrelado ao elemento terra, né? E essa relação não é só a relação casal, mas as relações como um todo. Inclui aí o amor, a paixão, a amizade e a forma como a gente interage com outras pessoas. Às vezes as pessoas vinculam muito a área de relacionamento só à área casal. É uma área extremamente importante para o casal, mas também envolve outros tipos de relacionamento. Assim como a sequência lógica no desenvolvimento desses trigramas, né? Então, depois do guá do relacionamento, a gente vem para o guá da criatividade, o guá da nossa cria. Por isso que também está muito afeito aos nossos filhos, aos projetos que nós já estamos, né? Também está feito um pouco do lado sombra, digamos assim, arquetípico, a nossa procrastinação, se ele não estiver bem ajustado, né? O guá da criatividade, ele está atrelado ao elemento metal, né? Então, toda essa disposição de como é que a gente vai aprender a ser artista, como a gente aprende a ser pai, quando a gente aprende a ser mãe, quando a Claudinha falou da mandala lá, se eu quero gerar filhos, sejam filhos
genéticos ou filhos de projetos, é interessante que a gente tenha esse Guá ativado, né? E a mandala é um excelente elemento, assim como outros arquétipos. Seguindo o Guá da criatividade, a gente tem o Guá dos amigos. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí a ambulância, que eu moro aqui ao lado do hospital, peço desculpa se estiver incomodando. No Guá dos amigos é um Guá extremamente importante, porque ele está feito, também é um elemento mental, e ele está feito a não só os amigos, né, aos nossos apoiadores, mas também as viagens que nós podemos realizar, né? E como os nossos amigos nos afetam e como são afetados por nós. E uma parte importante do Guá dos Amigos, quando eu comecei a estudar Feng Shui, eu atentei bastante para isso, é que o Guá dos Amigos, para quem tem negócio, para quem é empreendedor, para quem é empresário, ou para quem é, por exemplo, autônomo, surgiu a palavra, quem é Profissional autônomo, liberal, né, Selminha? Profissional liberal. exatamente, essa era a palavra. Eles representam os nossos clientes, então é uma área muito importante para a gente ficar atento e observar. A seguir ao Guá dos Amigos, nós temos o Guá do Trabalho, que é do elemento água, representado pela cor preta, e aí sim ele abrange, né, a nossa carreira, o nosso emprego, o esforço pessoal que a gente realiza para chegar lá ou não. Tem alguns guás que, a depender da escola que se use como base, ele pode mudar de nome. Por exemplo, o guá do sucesso, tem lugar que a gente vai encontrar como o guá da fama. A mesma coisa acontece com o trabalho, que as pessoas também chamam de guá da carreira. Vai depender de como se veja isso. O oitavo guá é o guá da espiritualidade, também é conhecido como Guá do Conhecimento ou Guá da Sabedoria. Ele está atrelado ao elemento terra, né, relacionado com a espiritualidade, com a minha capacidade de desenvolvimento pessoal, é onde a gente vai buscar aprender e crescer em nível mental e espiritual. Né? É uma série, uma sequência lógica, digamos assim. A gente começa com os nossos antepassados e volta para a nossa espiritualidade, né? Nesse fechamento do Baguá, até chegarmos ao centro, que é o Guá da Saúde, que também está associado ao elemento terra, e reflete aí questões de doenças físicas, né, adquiridas por cada morador da casa. Como a Claudinha sinalizou muito bem, a energia ela entra pela porta principal da casa, né, e ela vai diretamente para o centro da casa, para daí ser distribuída. Então, se essa energia ela entra, a energia que entra e não é bem acolhida por este centro, ela já se distribui de uma forma mais complicada na nossa casa. Então, ele permite que a gente perceba, quando a gente aplica o gráfico Babá com esse raio-x, ele já me permite olhar como é que a estrutura daquela construção faz com que essa energia ela se distribua na casa. Porém, o Feng Shui, a gente está aqui numa proposta de falar tanto das mandalas, quanto dos arquétipos, quanto o Feng Shui, como uma ferramenta de terapia vibracional do ambiente. Né? E, assim, o Feng Shui é extremamente importante para a terapia vibracional do ambiente, mas não é só isso. Existe uma coisa muito importante que é o olhar do terapeuta vibracional do ambiente. Quando eu estava a estudar para vir para a nossa mesa redonda, eu fiz uma analogia aqui. O Feng Shui, ele é o raio-x. Ao aplicar o gráfico Baguá, eu aplico o raio-x. Eu prescrevo o exame de raio-x. Mas quando o terapeuta vibracional do ambiente, ele olha para aquele espaço para fazer um diagnóstico, é como se nós estivéssemos a realizar um exame de ressonância naquele espaço. Então, assim, é extremamente... Não adianta ter técnica de Feng Shui, não adianta ter técnica de mandala, não adianta ter técnica de arquétipo, se nós, enquanto terapeutas profissionais, né, vibracionais do ambiente, não tivermos a capacidade de realizar esse exame de ressonância que envolve no diagnóstico uma série de coisas, como a estrutura da casa, o mobiliário, se você usa ou não determinado objeto, os arquétipos que estão lá, se tem objeto quebrado, se tem vazamento, se tem goteira. Então, assim, eu entendo que o nosso olhar é um olhar vibracional, né? Eu fui estudar um pouco o que era ressonância. E o exame da ressonância, pelo que eu percebi, ele se pauta na análise da água que está dentro das células e nessa vibração. Se a gente for lá no Masaru Emoto e estudar a questão, né, da vibração da água, é bem isso que a gente faz.
A gente olha para aquele ambiente e percebe como é que está a vibração. Então, o primeiro passo do terapeuta organizacional, né, vibracional do ambiente, é olhar para aquele espaço com um ressonante que vai perceber essas energias no que está ali disposto, seja nas cores das paredes, né? Como você falou assim, eu quero a cor da parede vermelha. Será que precisa uma cor de parede vermelha mesmo? Será que o vermelho não pode vir arquetipicamente em outras questões, não é? Então, ele vai fazer justamente isso. E é a partir daí que ele vai, então, depois que ele fez o seu diagnóstico, propor curas, e aí são curas desde a estrutura, né, que, por exemplo, se há uma área faltante, a gente tem esse termo ao analisar a planta, se ao aplicar o gráfico Baglar falta, por exemplo, na área da prosperidade, como é que a gente pode trazer essa cura com o olhar? Vai depender de cada situação, você pode usar espelho, você pode usar cristais, você pode usar Maravilha. pedras, não é? Muitas opções, né? Então, as recomendações são muitas, porque a gente hoje tem muita ferramenta, né, Selma? Tem espelhos, tem Exatamente. cristais, hoje tá fácil fazer Feng Shui, né? Tá muito, a nossa, o poder aquisitivo são coisas muito baratinhas. A maioria das coisas você já tem em casa para corrigir. Exatamente. Muito legal, Exatamente. parabéns, viu, Selma? E olha, galera, é o seguinte, é simples assim, casa doente, pessoas doentes. Casa bagunçada, vida bagunçada. Então, esse é um convite para vocês olharem para dentro do ambiente, saber, olha, a Denise Petrelli falou, a neurociência já está aí, né? As técnicas mostrando o quão importante é o ambiente. Mais de 90% ele é impactante nos nossos resultados. Então, a gente não pode deixar isso passar. Não é uma coisa, não é uma influência, isso aí é mais ou menos, eu sei que existe. Não, não. É a maior importância. Te digo que você deve hoje mesmo pegar as dicas das nossas queridas especialistas aí e já começar a olhar para o teu ambiente com este olhar de amor, com este olhar de abraçar tua casa, saber, né, com toda a gratidão, mas também com esse olhar de saber o que é que está aqui dentro que não podemos conviver mais. Tá bom? Selma, eu gostaria, para finalizar, que você agradecesse a organização do evento e as pessoas responsáveis aí por nós estarmos aqui compartilhando este conhecimento para tanta saúde e bem-estar. Bom, eu quero agradecer ao professor, agradecer a Denise, a Claudinha, agradecer a comissão organizadora do terceiro Smart City, né, a Biome Academy, o Instituto Happiness do Brasil, por esse convite, que é realmente muito prazeroso, me fez refletir bastante sobre essa importância, como o professor falou, da gente arrumar o nosso ambiente externo para arrumar o nosso ambiente interno, uma vez que nós estamos falando aqui da área da metodologia Biome Academy, referente à saúde e bem-estar. Então, eu estou muito grata por essa oportunidade de falarmos, né, de cumprirmos a nossa missão, como a Claudinha falou, o mundo está doente, então nós que estamos trabalhando pela cura temos uma grande responsabilidade de curar a nós mesmos, de curar a nossa casa, de ser exemplo e apoiar as outras pessoas nessa cura. Então, eu quero agradecer ao mestre, que é o Volone, né, com quem eu tenho aprendido muito, com as meninas também, que são as nossas experts, né? Sim. E, enfim, agradecer e esperar para continuarmos cumprindo a nossa missão da melhor forma. Perfeito. Fiz Selma, prova. você gostaria de deixar alguma orientação de contato com você, ou seja, Instagram, alguma coisa ou não? Deixa para uma próxima. Se quiserem entrar em contato comigo, vocês podem entrar aqui em Portugal. A gente gerencia o Empório Feng Shui, né, que vocês têm lá no Instagram, exatamente como diz o nome, Empório Feng Shui, né, onde oferecemos não só terapia vibracional, mas objetos de decoração, elementos para cura Feng Shui, uma série de coisas. Instagram, Facebook, a mesma coisa. Como é o E lá nome? vocês encontram Empório Feng Shui. Empório Feng Shui. Pronto. Muito obrigado, Selma. Obrigada, Deprelli, eu. como que as pessoas vão encontrar você na rede social mesmo? Então, meu Instagram é @depetrelli, né? Breve estou lançando um curso sobre introdução aos arquétipos, né? Para quem não conhece ou quem conhece quer se aprimorar. Eu também faço logomarcas arquetípicas e também sou uma expertise em terapia de ambientes, né? Então é @depetrelli no Instagram. Perfeito. Gratidão, querida. E a Cláudia Paoli, onde a gente pode ver esse trabalho lindo que você faz?
Então, professor, para eu contar para você só uma parte. Eu tenho o privilégio de morar numa casa que eu tenho muitas árvores, tenho muitas plantas, e todo mundo que chega aí na minha casa fala: Nossa, sua casa parece uma floresta. E foi a partir daí que apareceu o nome, Mandala da Floresta, tá? Porque toda essa energia da floresta, essa energia de verde, acaba ficando aqui com as mandalas. Comecei com uma mesinha num canto, hoje eu tenho mais de 3 cômodos, onde fica meu ateliê. Então, mandala da floresta, Que por favor. legal, parabéns. Então, eu também quero agradecer Selma pelo convite, Denise Petrelli, Cláudia pela presença. Quero desejar a todos vocês um excelente evento com muita saúde e muito bem-estar. Para me encontrar nas redes sociais, é este nome aqui, ó, Kia Voloni, JR, em todas as redes sociais. Bora aprender cada vez mais que o nosso ambiente, nosso externo, é a extensão de nós mesmos. E a partir daí vem muito autoconhecimento e muito equilíbrio, saúde e bem-estar em nossas vidas. Gratidão, um grande abraço de luz. Tchau, tchau, valeu. Tá?